Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Hoje nós vamos dar prosseguimento com o estudo dos dons espirituais, mais especificamente falando um pouco mais sobre outros dons de apoio. Veremos 3 hoje. O primeiro deles é o dom da misericórdia. Pois bem, a misericórdia é uma virtude cristã e todos nós devemos ser misericordiosos, estar na bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. Não é? Os misericordiosos são uma marca daqueles que são cristãos. Contudo, alguns cristãos recebem o dom de misericórdia. E ao desenvolvê-los, estas pessoas demonstram uma capacidade de sensibilidade para com aqueles que estão aflitos. Isso está descrito em Romanos 12:8, quando nos é dito no final do versículo: quem exerce misericórdia com alegria, façam com alegria. Por que essa exortação bíblica sobre a misericórdia? Porque precisamente o dom da misericórdia é aquele dom que faz com que a pessoa sinta a aflição, a dor, a agonia que o outro está sentindo. O dom da misericórdia capacita aquele que tem o dom a ser mais empático. E por isso mesmo ele tende a sentir um pouco a dor e trazer para si a dor do outro. Por isso que a exortação de Paulo é: faça-o com alegria. Porque corre o risco da pessoa ficar profundamente abatido também e trazer para si o estado de alma da outra pessoa que está aflita. E veja, não importa precisamente o que levou a pessoa a estar naquele estado de aflição. Pode ser um sofrimento como fruto dos seus próprios pecados, pode ser um sofrimento fruto do pecado de outras pessoas e pode ser um sofrimento fruto dos acidentes ou incidentes da vida. O ponto é que o dom de misericórdia é aquele que capacita a pessoa a trazer o consolo, a trazer uma empatia, um ombro amigo, em um certo sentido, colocar-se ao lado daquela pessoa, daquelas que estão aflitas e sofrendo com os seus problemas. É claro que não é o único dom a ser exercido. Por exemplo, há situações em que as pessoas estão sofrendo por causa do pecado. Elas precisam ser confrontadas, elas precisam ser instruídas sobre como reagir a isso, se arrepender e mudar. Mas não é prudente que isso seja feito sem misericórdia. É preciso haver misericórdia. E por isso que uma pessoa com dom de misericórdia é sempre necessário onde houver aflição, onde houver dor, onde houver angústia. A misericórdia expressa o próprio Deus. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que as causas de nós não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O segundo dom que nós vamos ver hoje é o dom da hospitalidade. A hospitalidade tem a primeira ideia, claro, que nós sempre vamos associar a receber pessoas em casa. Mas mais do que receber em casa, a Bíblia está falando por um valor, de uma qualidade, a capacidade de acolher pessoas. Em Romanos 15:7, nós lemos: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A ideia bíblica é precisamente que assim como Deus acolhe pecadores, veja, se há misericórdia, eu sentir a empatia do outro para aliviar a sua aflição, a hospitalidade complementa em você receber, acolher, dar o ombro, abraçar a pessoa. Isso é demonstrado fisicamente na própria hospitalidade, ao ponto da Bíblia dizer que é uma das características do presbítero, do pastor. É curioso porque nas qualificações não aparece ser visitador, como muitas vezes nós cobramos, mas aparece ser hospitaleiro. É a capacidade de acolher a pessoa necessitada, carente, perdida, confusa. Não é? Esta é a ideia da hospitalidade. Ela tem um elemento da casa, mas ela tem um elemento de qualquer ambiente. A pessoa com dom de hospitalidade, ela está sensível àqueles que estão perdidos, àqueles que estão carentes e desorientados. É uma boa pessoa para você colocar na comissão de recepção na vida da igreja, porque ela será sensível para aquele que está visitando e que chega meio perdido assim. É uma pessoa extremamente importante quem tem esse dom para nós expressarmos a ideia do acolhimento cristão. A ideia que está por trás é a ideia daquela famosa frase, lar docilar, o lugar em que eu me sinto acolhido, nem sempre concordado, não é? Muitas vezes os nossos pais nos chamaram a atenção quando éramos crianças, nós como pais acolhemos os nossos filhos, mas também precisaremos chamar a atenção, mas o ponto que está aqui é a oferta de um acolhimento. Nós percebemos as pessoas com o dom de hospitalidade precisamente nessa acolhida mais natural.
E aí veja que a boa hospitalidade, biblicamente falando, não é aquela sofisticada, mas que você se sente que você não está muito natural ali, você tem até medo de dizer o que não pode, ou de agir de uma maneira e quebrar a solenidade do ambiente. Pelo contrário, quem tem o dom de hospitalidade deixa as pessoas se sentirem profundamente confortáveis. Elas sentem como se estivessem na sua própria casa, conversando com alguém que tem hospitalidade, diz, eu achei um pai, achei uma mãe, não é? Alguém que me acolha. E por fim, o terceiro dom é o dom de liderança, não é? A Bíblia diz em Romanos 12, 8, sobre este dom, colocando da seguinte forma: o que exorta faz com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, também chamado de presidência ou liderança. Qual é a ideia deste dom? Não é o déspota, o que manda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. O dom de liderança não é aquela pessoa cuja palavra é inquestionável. Na verdade, o bom líder não precisa lembrar as pessoas da sua liderança. Ele não precisa dar carteirada. O que ocorre é exatamente o contrário. O dom espiritual da liderança é a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo dá a algumas pessoas de bem conduzirem um povo de Deus. Naturalmente desponta essa liderança. As pessoas que não têm um dom de liderança, veem naquele que tem o dom de liderança a sensibilidade, a capacidade, o discernimento e a segurança para bem conduzir os outros, ou uma tarefa, ou uma atividade. A liderança, o dom de liderança, não diz respeito a cargo, não diz respeito à função, mas diz respeito, acima de tudo, a um discernimento de onde Deus quer conduzir o povo. É verdade que há um conhecimento bíblico a esse respeito, é verdade que essa pessoa também precisa estar muito afinada e normalmente ela está com a vontade de Deus revelada na sua própria palavra, mas a grande característica, nós reconhecemos o dom espiritual da liderança quando nós vemos uma pessoa fortemente motivada a assumir a direção de um grupo e bem conduzi-lo para que ele cumpra o seu propósito. Ela se vê motivada e os outros veem nele uma pessoa que bem sabe conduzir, que torna mais natural, que consegue enxergar a direção, aonde nós devemos chegar, em que ponto nós deveremos chegar, e conduz o povo de uma maneira natural até chegar no cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. Deus instituiu sobre a igreja líderes. A presidência, ao ponto de o apóstolo Paulo dizer que são merecedores de dobrados honorários aqueles que vos presidem bem no Senhor, que lideram bem. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra. Pedimos que tu nos ajudes a desenvolvermos esses dons e essas competências como cristãos em geral, mas aqueles que têm os dons da misericórdia, da hospitalidade e da liderança, ó Deus, dá-nos distingui-los em nosso meio e vermos, ó Deus, e estimulá-los para que ocorra a contribuição destes dons na vida da igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.